Eu vou compartilhar com você uma história aqui de um francês e de uma mulher, não sei se essa mulher era brasileira ou não, eu entendi que seja brasileira, que era brasileira, mas eu quero que você diga quem você acha que se deu mal nessa história, porque as mulheres já estão condicionadas a culpar. Essa mulher, no caso, né, ela fala que ela pensou na mente dela ali, ela pensou que achou uma mina de ouro. Ela já fala de um outro relacionamento que o outro era um monstro. Aí depois ela fala que esse também virou um monstro, mas lá no começo ela achou que o cara era uma mina de ouro, que ela tinha entrado naquela condição de ser a princesa dos sonhos, dos contos de fada, né? Ter aquela vida dos sonhos, e se deu muito mal, a coisa acabou muito ruim para ela. Mas aí tem essa condição, condicionadas a culpar, elas estão já com uma vida bagunçada, toda destruída. Essa mulher tinha 3 filhas, e depois você vai saber como que as coisas vão se encaminhar. E aí ela encontra um francês, né, que é um homem sozinho. Olha aí, uma condição perfeita. O francês fala que quer casar com ela, cumpre com o que prometeu, leva ela para a França, mas quando ela está lá, aí ela começa a criar problemas, ver coisas, e é aí que a coisa começa a desandar. Mas ela não coloca que é ela que começou a ver as coisas erradas. Ela coloca que é o francês que começou a mudar. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você nos ajudar a impulsionar essa mensagem e chegar a 100K. A gente está aqui nessa batalha, já está quase chegando lá, mas se você nos ajudar, a gente vai chegar muito mais rápido. Escuta isso daqui junto comigo para você entender. Eu casei com um francês e fui morar com ele na França. E foi aí que ele se transformou em um monstro. Foi um momento difícil da minha vida que eu conheci esse francês. Ela está contando a história de uma outra pessoa, tá? Mas é uma história que supostamente aconteceu. Acabar de sair de um relacionamento de longas datas, onde eu fui traída, humilhada, maltratada. Eu ainda estava completamente vulnerável, sabe? Sempre assim, traída, maltratada, sempre as mulheres sempre falam, os homens não falam. Aí, assim, nas redes sociais, aí os homens falam que as mulheres são isso. Como é que você nunca vê nenhum homem falando? Não, eles não fazem isso. Quem faz esse tipo de coisa, de sujar a imagem do outro, de denegrir o outro, somos nós, as mulheres. E eu encontrei esse francês 8 meses depois. E ele era muito charmoso. Ele tinha uma lábia boa, sabe? Eu fui me envolvendo, e ele falava a palavra certa, a palavra que eu queria ouvir naquele momento ali, sabe? Eu ainda estava no luto e ele trazia conforto pra minha vida. A gente foi conversando, eu fui me envolvendo. O luto que ela fala é luto do casamento dela, que ela terminou. Eu já estava apaixonada. Ele veio cheio de promessas, queria casar. Vamos casar, você vai morar na França comigo, você vai morar aqui na França. Você e suas filhas, eu vou te assumir, você e as suas filhas. Ele falava, olha só, e a gente nem sabe se essas filhas eram só de um casamento, né? 3 filhas. Será que essas 3 filhas eram só de um casamento? português. E ele cumpriu com as promessas dele. Eu fui pra França me casar com ele. Só que antes disso, ele pediu pra me tirar a carteira de motorista no Brasil. Eu tirei a carteira de motorista porque isso ia facilitar a minha vida, né? Já que eu não falava francês. E porque era mais barato também no Brasil, por vários motivos. Então, depois de ter tirado a carteira de motorista, eu fui pra França e nos casamos. Eu só voltei no Brasil novamente para pegar as minhas filhas. E ali, eu estava na França. Ele bancava todas, ele não queria que eu trabalhasse. Eu ficava em casa tomando conta da casa, limpando casa, tomando conta das minhas filhas. Eu vivia uma história de amor maravilhosa. No início foi isso aí. Olha só, ele bancando ela e as filhas dela durante um longo espaço de tempo, e de forma alegre, de forma bondosa. Um homem que não tinha filhos, que pega uma mulher já com 3 filhas que não são dele, mas traz para dentro da casa dele em outro país, ele que pagou a passagem dela, ele que fez tudo para levar
essa mulher para lá. Sabe? E eu não ligava, porque eu estava tão envolvida, eu achava que ele me prometia tanta coisa, mundos e fundos. Eu achava que aquela vida era a vida de princesa, de rainha. Ele me dava tudo o que eu queria naquele momento, sabe? Então, ele prometeu e ele estava cumprindo até que, depois vocês vão ver até o quê. Ele cuidava de mim, ele ganhava bem, eu não precisava trabalhar. Aí ele comprou uma casa no campo, longe da cidade, completamente isolado de tudo, sabe? Eu passei 6 anos com ele. E foi justamente quando a gente se mudou, foi morar nesta casa, que ele começou a mudar. Ele começou a mudar ou você começou a mudar? Você não, né? Que ela está contando a história de outra. A mulher começou a mudar. Ela não gostava de morar no sítio. Ela não queria morar no sítio. Ela queria ficar pegando o carro dele e indo para a cidade. Não queria parar lá e ajudar lá. Escuta. Ele começou a mudar. Eu queria sair, sabe? A gente morava muito longe, eu queria pegar o carro, ele não deixava eu pegar o carro. A gente morava afastada de tudo. Meu único lazer era fazer compra, era ir no Carrefour. Era o único momento de lazer que eu tinha. Eu queria falar francês, eu falei para ele que eu queria trabalhar. Ele falou, você não precisa trabalhar. Ela está recebendo tudo que ela recebia, ele mantendo. Você vê, e ela fala que ele estava dando tudo do bom e do melhor para ela e para as filhas dela. Ela queria trabalhar fora. Por que ela não poderia trabalhar ali, naquele lugar onde eles estavam, se ele era uma pessoa que estava mantendo, que estava ajudando? Então, ali aonde ela estava, ela poderia tirar recursos para ela poder trabalhar e conseguir o que ela queria a mais, porque aí ela passou a querer mais. Ela chegou, se conformou com um determinado nível, mas depois ela começou a mudar. E aí ela fala que foi o homem que começou a mudar. Você tem o suficiente. O jeito dele me tratar foi mudando. Já não era mais, sabe, o mesmo homem. Ele já não era mais o mesmo homem. Porque o jeito dela mudou. Então, ele também foi mudando. Até que um dia ele me agrediu, né, verbalmente e fisicamente também. Então, se isso aconteceu, tinha conflitos, tinha discussões, tinha brigas, porque ninguém vem do nada assim para cima do outro e pá. Isso é uma evolução, isso cresce. Às vezes a mulher fala que isso aconteceu com ela, e nós temos mais de 80% de denúncias falsas, mais de 70% das mulheres é que pedem o divórcio, mais de 90% dentro das brigas, dentro dos casamentos, né, dos desentendimentos ali dos conflitos mesmo, começa com a mulher falando, entende? Então, aí ele agrediu. Será que o quanto ela agrediu com palavras, irritando, repetindo, cobrando? Não defendo que agrida, não é esse o ponto. A gente sabe sobre a palavra de Deus e a gente respeita a palavra de Deus. Nem homem e nem mulher tem de passar por nenhum tipo de violência. Mas o quanto verdadeiramente esses relatos, porque aí a gente já vai pegando as falhas dentro dos relatos, o quanto verdadeiramente foi ele que avançou para cima. Será que foi? Bem, e a partir daí nunca mais ele parou. Eu já não estava mais vivendo um sonho, já não estava mais vivendo uma vida de rainha, mas já estava vivendo ali um pesadelo, um verdadeiro pesadelo. Falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Antes de acontecer qualquer agressão, a mulher já fala, critica, tal. Você imagina depois como que ela ficou. Então, ela ficou pior depois desse primeiro momento de ali chegar às vias de fato. Então, provavelmente, isso abre um precedente para que aconteça de novo e de novo, porque a outra pessoa vai se tornando pior também e fazendo o outro trazer aquele ciclo, a repetição daquele comportamento monstruoso. Não é para acontecer de forma alguma. Um não tem de fazer isso com o outro, mas o que a gente mostra aqui é o caminho como isso se desenvolve. Saí de um relacionamento tóxico, entro em outro tóxico. Ele era completamente tóxico. Ele me humilhava, ele me maltratava. Ele pagava as despesas da casa, mas era tudo. Tudo que eu pedia para ele, que eu precisava para mim. Ele tinha que me humilhar antes de me dar. E às vezes nem me dava. Então, ele pagava todas as despesas da casa,
Aí depois ele começou a ficar dessa forma como ele está falando. E aí ela vem com aquela palavra, ele era tóxico, né? Ele era, mas lá no começo ele era um príncipe encantado. Ela achava que tinha achado a mina de ouro. Mas aí, olha aí, ó, a mina de ouro, no que se transformou e por que essa mina de ouro trouxe tantos males para a vida dessa mulher. Teve um momento que ele nem queria mais me dar. Até quando a gente fazia a compra, eu queria comprar a merenda da minha filha, até os biscoitos, ele falava que isso era luxo, né? Que a gente era sanguessuga. Ele me humilhava na frente das minhas filhas, ele falava que a gente era sanguessuga. Eu via minhas filhas tristes, eu ficava ali chorando, orando, pedindo a Deus para me tirar daquela situação. Deus não tira. Deus ajuda as pessoas. Deus já deu livre-arbítrio. Você vai, faz a cagada, depois você vai querer que Deus vai lá limpar? Deus não é limpador de caca. Você fez, você vai encontrar a direção certa. Você tem de voltar atrás onde você errou e começar tudo de novo. É usar as capacidades mentais, é usar o seu direito de livre-arbítrio. Não foi você que escolheu fazer isso? Eu não sabia como sair daquilo. E a gente morava longe, eu não sabia como pedir ajuda, eu não sabia para onde ir, eu estava completamente perdida até que um dia ele encontrou um amante. Jogou a amante na minha cara. E foi aí que a humilhação triplicou. Foi aí que ficou pior, foi aí que o meu mundo desabou. E quando eu me dei conta, este homem já tinha me colocado para fora. Ele colocava a gente para fora todo dia, mas eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, como, nada, não sabia, meu Deus, socorro, me deu uma luz. Eu fui procurar um assistente social, buscando, pesquisando, conversando com amigas que moram na França. Elas falaram, vai procurar um assistente social, fui procurar um assistente social que me encaminhou e eu saí da casa dele. Depois. Aí ela vai contar que a assistente social encaminhou ela, ajudou ela nisso. Tá? Então, ela já estava falando mal dele para as amigas, para outras pessoas, e era tudo difícil, não tinha como, mas ela teve como ir falar dele para esse, para aquele, para poder encontrar ali um jeito e sair daquela situação, porque a situação foi piorando, 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 ao ponto dele colocar ela com as filhas dela para fora da casa dele. Ele não queria mais, quer dizer, aquele homem que anteriormente foi, buscou, trouxe para a vida dele, agora teve de tirar. Ela teve todo um sofrimento no meio disso, mas a gente precisa entender, e eu falo para que as mulheres entendam a nossa parcela de culpa nas coisas, porque a gente só culpa o homem, só vê a parte do homem, e eu quero trazer aqui que nós temos uma parte também nessas coisas. Nós colaboramos para a nossa própria destruição, para a destruição de coisas boas que muitas vezes nós conseguimos na nossa vida. E nós não vemos, nós achamos que é só o outro que está fazendo isso. O vídeo dela era mais longo, porque aí ela ia falar um monte de coisas lá sobre a assistente social e como a assistente social estava ajudando e como ela estava recomeçando a vida dela, e já tinha se passado um ano de que tudo isso tinha acontecido. Deixa aqui seu comentário do porquê é tão difícil para a mulher entender que o sofrimento da nossa vida, na maioria das vezes, e eu acho que quase que 99,99% somos nós mesmas que provocamos. E conheça meus livros, adquira meus livros, eles vão ajudar você a afirmar os seus passos, a se conhecer, saber a força da masculinidade. Também nos apoie o trabalho do nosso canal. Vai lá, seja membro junto com a gente, se cadastra no Seja Membro, tem um monte de material lá, tem 2 treinamentos, um terceiro que eu já coloquei 2 vídeos desse terceiro treinamento lá, tem vídeos da atualidade, tem PDFs sobre as principais dores masculinas. Olha, tem muito material para crescimento. A gente te ajuda e você nos ajuda também para que a gente possa crescer juntos. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.